Gente, eu preciso trazer um vídeo que foi removido, um vídeo que foi, infelizmente, eles censuraram esse vídeo por um mandato. Ele está bloqueado no Brasil, mas são elucidações muito importantes que eu não poderia deixar essas elucidações fora aqui do canal. Antes de eu colocar essas elucidações, eu quero glorificar a Deus pela vida de todos que contribuíram e todos que estão contribuindo para nos ajudar ali com o nosso irmão Gabriel na África. Ontem eu trouxe aqui um pedido para um servo de Deus que está passando por algumas dificuldades e hoje o Gabriel já foi lá, já mandamos a oferta. Olha só, escuta isso. Amados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus e uma ótima quarta-feira. Estamos aqui hoje, dia 30 de novembro do ano 2022, mais uma vez aqui na casa do Pai Armando. E hoje, pelas contribuições dos irmãos, conseguimos comprar aqui 25 quilos de arroz, conseguimos comprar aqui o feijão, conseguimos comprar aqui o óleo e conseguimos comprar aqui detergente em pó para lavar as suas roupas e temos também o sabão para lavar os seus pratos. E aqui do outro lado nós temos o milho que estará moendo, será uma farinha branca que ele estará usando para a sua alimentação. Então aqui na mão temos algum valor, um dinheiro que ele estará usando também para cobrir algumas necessidades aqui em casa. E eu louvo a Deus de coração, estou muito agradecido de coração por todos vocês que têm aqui nos ajudado em Moçambique para o crescimento da obra. Vocês têm apoiado o trabalho das crianças, vocês têm ajudado os carentes aqui em Moçambique, nós louvamos a Deus por isso. Hoje estamos aqui na casa do Pai Armando e ele estará também agradecendo a todos vocês em nome de Jesus. Eu sou Armando, eu estou a agradecer a todos os irmãos que estão me ajudando. Se fosse continuar com isso, depois do Espírito Santo, muito obrigado. Amém. Então, amados irmãos, Deus abençoe a todos e fiquem na paz em nome de Jesus. Que bênção, glória a Deus. Fiquei muito feliz, Gabriel. Obrigado por estar nos atualizando aqui. Em dezembro agora nós vamos fazer o dezembro missionário. Você que lá na África, né? Na Índia e também aqui no Brasil. Você que desejar nos ajudar com apenas R$1, um Pix de R$1. Vou deixar na tela aqui para vocês. Já vamos para o assunto que está muito sério, tá? Foi removido, mas eu sou teimoso e vou colocar de novo, tá bom? Fique e preste muita atenção no que eu vou te revelar aqui através desse vídeo que eu vou estar rodando agora para vocês. Vamos lá? Tá preparado aí? Já deixou o like? Já compartilhou? Vamos para cima então. Vamos para cima. A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal. E como você viu aí no título, na capa desse vídeo, hoje nós vamos falar da sede do anticristo na Terra. Que isso, pastor? Que loucura! Usando a Bíblia, tá? Segredos sendo revelados através da palavra de Deus. É muito importante que você permaneça até o fim dessa live e muito obrigado por você estar aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês. Como sempre, já deixa o seu like, o seu joinha, compartilha para que esse conteúdo alcance o maior número de vidas possíveis. E principalmente aqueles que dizem que eu não prego a Bíblia, que eu não prego o Evangelho, né, que eu não anuncio as boas novas. Essa live aqui será totalmente embasada na Bíblia. Eu vou trazer aqui o Apocalipse em 3D e eu vou estar narrando para vocês embasado na palavra e com os acontecimentos da geopolítica, o quanto está claro o reinado, o comando e o governo do anticristo na face dessa terra. E o princípio desse reino, desse governo do anticristo é narrado na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 6, que eu vou estar lendo agora para utilizar como base, tá? Vamos estar envolvendo aqui os 4 cavaleiros de Apocalipse, que é o princípio
desse governo, tá? Que será implantado no período dos 7 anos da grande tribulação. Diz-nos dessa forma a poderosa palavra de Deus. Estarei lendo Apocalipse, o capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Se você estiver com a Bíblia aí, acompanhe, ou então aqui na tela, tá? O verso de número 1. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Aqui está, meus irmãos, uma passagem bastante conhecida de todos vocês. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que a mensagem escatológica, ela não gera pânico, medo, terror em quem conhece a Bíblia. Pelo contrário, ela gera esperança, alegria e júbilo, principalmente pelo que você vai aprender e ouvir hoje. E o quanto isso já está sendo implantado na terra. Eu vou te mostrar de maneira clara e objetiva ações concretas do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. E como nós declaramos no título aqui, nós vamos estar apresentando para você hoje a sede do governo do anticristo, ou pelo menos a base que está sendo utilizada para implementar as suas regras, normas e leis sobre todo o globo terrestre. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o adversário, ele trabalha com muita antecedência, diferente de nós, que somos imediatistas, né? Diferente de nós que queremos fazer algo hoje e já ver o resultado amanhã. Então, nós vamos estar trabalhando aqui com base nesses 4 cavaleiros. E a primeira coisa que eu quero que você tenha esperança, entenda uma coisa: tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Jesus, mesmo porque quem abre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos os selos, é o próprio Jesus. É Ele quem abre esses selos, dando então ali a permissão para a ação. Então, eu preciso entender que até mesmo o anticristo, ele agirá segundo a permissão de Jesus Cristo. Ele não agirá nem antes e nem depois, mas no período, no momento estabelecido por Jesus, que é o único, que se achou digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, ok? Então vamos lá. Nós sabemos que esse primeiro cavaleiro que entra em cena, que é o cavaleiro branco, ele é o próprio anticristo que está entrando em cena. Ele vem com essa imagem de cavaleiro branco, por quê?
Porque a sua principal proposta para o mundo é trazer paz. Porque nesse período aí, o mundo estará vivendo uma turbulência muito grande. E em meio a essa turbulência, o que mais o povo vai querer ouvir é alguém que venha promover paz, segurança, justiça, liberdade, igualdade. Essas palavras que eu citei, já está soando para você alguma coisa familiar? Então preste bem atenção. Quem é que promove, entre aspas, a paz no mundo hoje? Quem é que promete estabilizar os conflitos entre as nações? É sobre isso que nós vamos estudar. Então vocês vão perceber que para a entrada desses 4 cavaleiros aqui, o trabalho do adversário nesse mundo, no mundo físico, ele começou precisamente há 100 anos. Sim, isso mesmo. Há 100 anos atrás, o adversário já começou a elaborar, preparar todo esse cenário para a ação desse quarto cavaleiro, desses 4 cavaleiros. Ele sabe que é Jesus que vai determinar o dia, a hora e o momento, mas o adversário ele tem prudência. É por isso que a Bíblia diz, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. E o adversário, ele tem essa prudência. E ele começou a trabalhar isso exatamente há mais de 100 anos, mais precisamente em 1920. Pastor Giovanni, o que aconteceu em 1920? Essa data, por incrível que pareça, é o fim da primeira G mundial, da Primeira Guerra Mundial, tá? Eu ia usar o termo G para não causar conflito ou aqui com os algoritmos, né? Porque a plataforma está numa marcação acirrada, mas eu vou usar o termo guerra mesmo. Então nós vamos perceber que a Liga das Nações, ela foi iniciada no ano de 1920, mais precisamente 10 de janeiro de 1920, no final da Primeira Guerra Mundial. Termina-se a Primeira Guerra Mundial, é criada a Liga das Nações. Qual era o propósito das Ligas das Nações? Era agir como as principais potências mundiais para evitar conflitos, para evitar outras batalhas sangrentas como foi as da Primeira Guerra Mundial. Então se cria, em 10 de janeiro de 1920, a Liga das Nações, justamente com o propósito de trazer paz, segurança, equilíbrio entre as nações. E o que acontece após a criação? Justamente depois de 20 anos, mais precisamente, vou arredondar aqui, mais precisamente em 1939, o que acontece? A Liga das Nações não conseguiu evitar a guerra, não conseguiu evitar um conflito, não conseguiu estabilizar as nações. Passou-se 19 anos e estabeleceu-se o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então, apesar do adversário ter criado aí, como você viu, a Liga das Nações, ele não foi capaz de promover paz, porque exatamente depois de 19 anos acontece a Segunda Guerra Mundial. E eu costumo dizer que essas guerras mundiais, como a primeira, como a segunda, elas são como se fossem resets, né? Resetes, para reiniciar a humanidade, reiniciar os governos da Terra. Então, teve o primeiro reset, né, de 1914 a 1918, 1919, que foi a Primeira Guerra Mundial. Implantou-se a Liga das Nações, mas a Liga das Nações não conseguiu promover paz, segundo aquilo que ela mesma se propôs. E aconteceu então a Segunda Guerra Mundial. Preste muita atenção que na década de 40, eu costumo dizer que na década de 40 foi o período em que o adversário agilizou todas as suas ações. Sabe, eu costumo dizer que na década de 40, o adversário começou a selar esses cavalos, colocar o arreio, colocar as rédeas, tá entendendo? Preparar esses cavalos para entrar em cena. Isso mesmo, na década de 40,
Na década de 40 acontece a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945, ok? Aí então o que acontece? Logo após a Segunda Guerra Mundial, acontece o término, o encerramento da Liga das Nações, e é criado então a ONU, Organização das Nações Unidas. Você prestou atenção? A Liga das Nações foi criada logo após a guerra. E agora, logo após a Segunda G, é criado a ONU, em substituição à Liga das Nações, que não pôde promover paz, não pôde promover segurança, né? E a ONU, então, tem como propósito de colocar em prática tudo que o anticristo promete, de maneira falsa, claro, sem poder fazer. Trazer paz, trazer equilíbrio, trazer justiça e trazer igualdade. E nós vamos perceber que em todo esse período aí, a ONU também não conseguiu estabelecer a paz mundial. A ONU não conseguiu estabelecer a justiça social. Mas preste bem atenção que na década de 40, que é uma década muito importante, nós vamos perceber que foram criados outros braços da ONU também, ok? E então, em 24 de outubro de 16 de outubro, tá? 16 de outubro de 1945, a ONU cria mais um braço. Que braço é esse, pastor? A FAO. Qual é a função da FAO? Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Então, primeiro aspecto, chega a ONU com o propósito de acabar com conflitos, com o propósito de acabar com as guerras. E logo após, entra em cena a FAO, com o propósito de acabar com a fome, de trazer segurança e estabilidade mundial. Então nós vamos perceber aqui, na década de 40, com a criação da ONU, que começa a ter a manifestação já do cavaleiro branco e do cavaleiro vermelho, o espírito do anticristo agindo. Porque os dois juntos promoveram, na realidade, foi muitas guerras pelo mundo. Porque desde a criação da ONU, o mundo sempre viveu em conflitos. Então nós vamos ver na criação da ONU a apresentação, né, a representação, ou seja, um ensaio. Entenda isso. Não estou dizendo que eles já se manifestaram. Estou dizendo que nós vimos como se fosse uma espécie de um ensaio. Como está acontecendo agora? Princípio de dores, tá? Nós vimos ali então, né, o cavaleiro branco e o cavaleiro vermelho, que era o que vai trabalhar, né, e dominar as guerras, tá ok? Ao redor de todo mundo. Agora, nós vamos ver aqui, em Apocalipse, onde nós lemos, vou voltar aqui, ó, no versículo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 6 e versículo 3. É apresentado aqui então, ó, o segundo selo se abrindo. Então entra o cavaleiro vermelho, tá? Que está descrito no versículo 3 e versículo 4. Após isso, no versículo 5, nós vamos ver a entrada de um terceiro cavaleiro. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Nós vamos perceber aqui que este cavaleiro, ele se propõe a controlar a alimentação. Então nós vamos perceber que a ONU, ela já criou o quê? A FAO. E a FAO está relacionada com o quê? Com a alimentação, irmãos. O controle do alimento mundial está nas mãos da ONU, através da FAO. Então nós vamos perceber que o cavaleiro preto, o espírito do cavaleiro preto já está se materializando através da FAO, que foi criada em 16 de outubro de 1945, nessa mesma década aí, com o propósito de combater a fome, de controlar os alimentos.
E nós vamos perceber também que, pelo que eles se propõem, até hoje não conseguiu cumprir essa promessa. Porque o que mais nós vamos ver no mundo desde então é a quantidade de milhões e milhões de pessoas que morrem todos os anos de fome, principalmente no continente africano. Continua morrendo milhões e milhões de pessoas de fome todos os anos. A fome é uma das coisas que mais mata na face da terra. Então, o Cavaleiro Preto, na realidade, quando ele se propõe aqui a controlar o alimento, não é para que todos se alimentem. É justamente ao contrário, é para matar pessoas de fome. Então nós vamos perceber que a ONU também já tomou o controle mundial do alimento, está nas mãos deles. Né? Então até agora a gente falou aqui do cavalo branco, né? O cavalo vermelho, que é as questões das guerras, que a ONU coordena, e agora cavalo preto, que é o que controla o alimento, que a ONU tem como nome, né, para esse departamento, a FAO. Agora, nós vamos ver aqui o quarto cavaleiro. O quarto cavaleiro diz assim, ó, verso de número 7 e 8. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. A que departamento da ONU nós podemos ligar aqui o Cavaleiro Amarelo, meus irmãos? Em qual departamento? O Cavaleiro Preto nós ligamos a FAO, que controla os alimentos no mundo inteiro. E o Cavaleiro Amarelo? Ele é ligado, meus irmãos, à OMS. O que é a OMS? Organização Mundial da Saúde. Criado quando? Em 7 de abril de 1948. Nós vamos perceber também que ele foi criado na década de 40. Qual é o propósito da OMS? É controlar as questões de testes, de pestes, de pandemia, de doença, da saúde no mundo inteiro. Então nós vamos perceber também a ligação do Cavaleiro Amarelo também atrelada à ONU. Por quê? A ONU criou a OMS justamente para atuar nesse segmento, né? E aí eu quero falar agora também de uma maneira indireta para vocês que estamos passando por esse período que já perdura aí por mais de 2 anos, né, de uma pestilência mundial. Não estamos passando por uma pestilência mundial? Agora presta atenção para você ver como eu ligo o Cavaleiro Amarelo à ONU, mais precisamente através da OMS. Quem foi que ditou regras e ordens no mundo inteiro para controlar governos, nações, nessa doença da pandemia, nessa peste que nós ainda estamos vivendo, nessa praga? Foi a OMS, que foi criada em 1948. Vocês estão entendendo aonde eu quero levar você? Como eu estou ligando tudo isso à ONU? Vai prestando bem atenção. No mundo inteiro, os governos foram anulados. As questões dos lockdowns, as questões lá desse negócio, sabe? As questões lá do fica em casa, as questões lá do coloca a máscara. Você prestou atenção que isso não partiu de nenhum governo? Pelo contrário, veio da onde? Veio da OMS. O mundo inteiro se curvou, obedeceu a ordem desse cavalo amarelo, da OMS. A OMS conseguiu fechar todas as igrejas do planeta. Conseguiu fechar todo o comércio no mundo. Conseguiu colocar todo mundo trancado dentro de casa. E com tudo isso, ainda contemplamos com os nossos olhos a quantidade enorme de vidas que foram sacrificadas. Então você vai prestando atenção aí, que ele tem uma ligação também com esse aspecto.
Porque esse cavaleiro, ele vai ceifar vidas, principalmente com pestes. Vocês estão entendendo? Então nós vamos perceber aqui, na ONU e seus órgãos, influências mundiais que liga-se facilmente a esses cavaleiros. Quem é que dá ordem se um país pode ou não guerrear contra o outro? Quem é que dá sanções quando um país entra numa guerra sem a autorização da ONU? É tudo organizado e comandado por eles. Então nós vamos perceber que os 4 cavaleiros, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo, eles estão nos tentáculos da ONU, que começou a ser preparado já na década de 40. Agora, uma coisa que é importante nós entendermos também, que eles não param por aí também. E você vai começar a entender o porquê de muitas coisas que andam acontecendo no meio cultural, no meio educacional. Também na década de 40, em 16 de novembro de 1945, se eu não me engano. O que aconteceu em 16 de novembro de 1945, pastor Giovanni? Foi criado a Unesco. A Unesco. O que é a Unesco? Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura. Você está entendendo agora de onde vem, pastor? De onde surgiu essas questões aí de ideologia, lá das questões do arco-íris? Da onde vem isso, pastor Giovanni? Da onde vem essa ideologia de se acabar com a família tradicional, segundo o que Deus criou lá em Gênesis? De onde vem essa cultura maligna que contemplamos com os nossos olhos? Ações satânicas através de músicas que só falam palavrões. Músicas que estimulam ao sexo, ao uso de drogas, como os funks, os pancadões, tudo ligado à Unesco. Então, na realidade, isso aí também vem de lá para influenciar o planeta, para colocar a humanidade, as sociedades em decadência. Então a ONU também criou-se nessa mesma década, a Unesco. E tudo que se diz respeito à educação e cultura vem de lá também. Não é o governo local que determina o que vai se ensinar nas crianças na escola, para as crianças na escola. É eles lá através da Unesco. Eles dão ordem para o mundo inteiro. Você está entendendo, irmão, a gravidade disso? Você está entendendo que essas ideologias que estão sendo aí aceleradas e graças ao governo atual, o nosso governo reduziu um pouco os avanços dessas cartilhas com pornografias que era distribuído para as crianças? Vem da ONU, através da Unesco. Sim, com o propósito de danificar a moral, a cultura, o equilíbrio, a religiosidade de todas as crianças na sua mais tenra idade. Vocês estão entendendo isso? Ainda na década de 40, também vem mais outro tentáculo aqui da ONU, na esfera mundial. E todos esses grupos, como Unesco, FAO, guarde você, eles têm poder mundial, não é poder local. Tá? Então, após a criação da Unesco, nós temos também em 11 de dezembro de 1946, a criação da Unicef. O que é a Unicef, pastor? Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. Objetivo: proteção especial às crianças menos favorecidas. Ué, se existe essa Unicef que tem esse propósito, por que nós encontramos, então, com facilidade, imagens, vídeos, fotografias de crianças morrendo de fome, desamparadas, sendo abusadas em países, mais precisamente lá do continente africano, né? Etiópia, Somália e outros países mais. Aqui no Brasil também nós temos isso. E o que a Unicef tem feito pelas crianças? Também nada. O propósito deles é bem escuso. Então vai vendo quantos tentáculos que a ONU já está criando para influenciar em todos os segmentos ao redor do mundo.
Vocês estão entendendo agora a ação dos 4 cavaleiros através da ONU em todos esses tentáculos? Então, só para recapitular, nós vimos a Liga das Nações em 1920, depois vimos a criação da ONU em 24 de outubro de 1945, depois vimos a criação da FAO, que controla o alimento mundial também em 16 de outubro de 1945, depois vimos a criação da OMS, que controla também todas as questões de saúde e pestes ao redor do mundo. Agora tem também a criação da Unesco, que é relacionado com a educação e cultura ao redor do mundo inteiro, né? Manda mais do que governos. E agora vimos também a criação da Unicef, que, entre aspas, se dispõe a cuidar das crianças, né, que são os mais vulneráveis. Após a criação de tudo isso, na mesma década de 40, nós vimos a criação do quê? Banco Mundial. Ou seja, um controle mundial das finanças, um controle mundial da economia. O Banco Mundial, ele é observador do Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas. É isso mesmo. Vocês estão entendendo quantos tentáculos que foi se criando através da ONU e que tem influência mundial, influência global? Após a criação do Banco Mundial, ainda em 1944, foi criado também o FMI, Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de ajudar na reconstrução do sistema monetário. Quem está por trás do grande reset que estão planejando para se implantar agora em 2023? O FMI, o Banco Mundial. É o FMI que está por trás disso aí. É interesse do FMI esse reset para dar uma verdadeira quebrada na economia mundial e depois reiniciar a economia mundial. Então eu citei aqui algumas coisas que são importantíssimas de esfera mundial, de esfera global, de poder imensurável, que foi criado a partir da ONU, tudo na década de 40, tá? Na década de 40. E nós estamos mostrando para vocês, ensinando para vocês a ligação deles com esses 4 cavaleiros: branco, vermelho, o preto e o amarelo, através de todos esses tentáculos aqui. Agora, nós vamos ver outra coisa também muito interessante que aconteceu também na década de 40, após Satanás criar tudo isso para colocar os seus tentáculos no mundo inteiro. O que Satanás cria, pastor? O que Satanás faz quando ele percebe que tudo isso está criado? Ele agora, então, vai se levantar contra um cumprimento de uma promessa. Uma promessa de Deus para a restauração de Israel. Tudo isso que ele fez foi preparando para evitar o cumprimento de Ezequiel 37. Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, ele fala do quê? Da reconstrução, da restauração de Israel. Então, a gente percebe que antes do Estado de Israel ser criado, Satanás preparou tudo isso que tem poder mundial, não para favorecer, mas sim para se contrapor com o cumprimento de Ezequiel 37, que falava da restauração política, geográfica de Israel. E também, nessa década de 40, após Satanás arriar os seus 4 cavalos, após Satanás selar, deixar tudo prontinho esses 4 cavaleiros aqui, que é o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, assim que ele termina tudo isso, o que acontece, pastor Giovanni, de tão interessante? Para vocês verem como Satanás fica lendo a Bíblia. Satanás, todas as suas ações, ele toma todas as atitudes olhando para a Bíblia. O que aconteceu? Em 14 de maio de 1948, surge a criação do Estado de Israel. Vocês estão entendendo? Então Satanás já preparou todo esse cenário. Ele disse: olha, vai se cumprir aquela promessa lá, a figueira vai brotar, e nós vamos criar toda uma estrutura para ter uma influência mundial e lutar com todas as nossas forças para impedir isso. Mas não conseguiu, porque foi Deus quem prometeu. Por quê? Porque na realidade, não obstante do Estado de Israel ter sido reconhecido pela ONU em 14 de maio foi a criação, mas no ano anterior, em 1947, que foi reconhecido documentalmente, né? E como vocês sabem, foi através de um brasileiro, tá? Que estava liderando a segunda Assembleia Geral da ONU,
Ele que articulou, o nome dele é Oswaldo Aranha, um gaúcho. Ele que articulou para que Israel fosse reconhecido mundialmente como nação, como uma pátria. E dessa forma se cumpriu o quê? Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Note esse detalhe. Oswaldo Aranha não teve facilidade para fazer isso, não. Oswaldo Aranha fez isso com muita luta, com muita oposição. Ele articulou. Sabe, com certeza esse homem, eu creio que esse homem foi usado por Deus, porque a oposição era grande. Inclusive da Igreja Católica, através do seu Papa na época. Não era favorável à criação do Estado de Israel. Olha só, mas quebrando tudo aquilo que poderia se opor, é reconhecido em 1948, mais precisamente 14 de maio, Israel é reconhecido mundialmente na Assembleia Geral como uma nação, como um Estado. Aí nós vamos perceber o quê? Olha só, preste atenção nisso aqui, preste atenção. 24 horas após a criação do Estado de Israel, ou seja, um dia depois, tá? 14 de maio de 1948, Israel é reconhecido na Assembleia Geral da ONU como uma nação. Recebe a sua independência e um pedacinho minúsculo de terra. Um pedacinho minúsculo de terra. O que aconteceu 24 horas depois, pastor? O que aconteceu 24 horas depois da criação do Estado de Israel? Ele foi invadido. Israel foi invadido. Sabe por quantos países? Pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, pelo Líbano e pelo Iraque. Tudo isso de uma vez só. Juntou todas essas nações. Mal a nação de Israel tinha sido formada, eles não tinham exército estruturado ainda. Eles não tinham exército. Eles tinham alguns que estavam ali fazendo guerrilhas, sabe? Naquele ano que antecedeu 1948. E agora, 24 horas após ele ser reconhecido pela ONU, como nação, como Estado, juntou o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Iraque e invadiram Israel. Israel foi cercado por todos os lados, com um exército minúsculo, que não chegaram a 20 mil homens, sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum, guarde isso. Satanás falou assim, vou acabar com isso. Então preste atenção para você ver o negócio. Se a ONU foi criada com o propósito de gerar a paz e estabilidade entre as nações, por que a ONU não falou nada quando todos esses países, 5, se reuniram com todos os seus exércitos e cercaram Israel? 24 horas depois da sua inauguração. Olha que massacre que seria. Você está entendendo que isso é algo que tem a mão de Satanás por trás? A ONU não foi criada para promover paz? A ONU não foi criada para promover o equilíbrio? Por que a ONU não fez nada? Não seria um fator da ONU, pelo menos, convocar soldados, exércitos de nações que eram ligadas à ONU e socorrer Israel? Não seria o caso? Porém, Israel não foi socorrido pela ONU. A ONU não socorreu Israel. A ONU fez de conta que não estava acontecendo nada. E houve então a primeira interferência divina. Ali foi literalmente uma luta de Davi contra Golias. E por incrível que pareça, esta nação que tinha 24 horas de vida, ela venceu todas essas nações nessa guerra de 1948. Como é que é, pastor? Venceu, humilhou e envergonhou todas essas nações. Ninguém sabe explicar como uma nação que tinha sido criada 24 horas antes conseguiu vencer potências como o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque. Já eram países antigos, estruturados, com exército, sabe? Todos eles cercaram Israel por todos os lados. Mas Israel sobrenaturalmente venceu a todos. Sobrenaturalmente venceu todas essas nações de uma maneira milagrosa, 24 horas após a sua criação. Então nós vamos perceber que o propósito fundamental da ONU não é gerar paz, não é gerar equilíbrio entre as nações, porque se fosse dessa forma, ajudariam essa nação que tinha 24 horas. Mas a ajuda de Israel não veio da ONU, veio de Deus.
Mas como nós temos na Bíblia inúmeras vitórias de Israel sobre nações enormes, como aquele cerco de Senaqueribe, que em uma noite, o anjo do Senhor matou 185.000 soldados que cercavam Israel, os milagres acontecem nos dias de hoje. E não ficou por aí, porque em 1967, mais de uma vez, se levantou inúmeras nações, todas as nações que estavam ao redor ali. Mais precisamente, 7 nações. O Egito estava lá de novo também, que é a potência. 7 nações. E mais de uma vez, em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias, a ONU também não fez nada. 7 nações cercaram o Estado de Israel. E agora, ele estava com 9 anos de vida. Perdão, com 11 anos de vida. 7 nações. Em 6 dias. Preste atenção. Em 6 dias. Israel, com um exército de 50.000 soldados. Como é que é, pastor? 50.000 soldados apenas. Venceu, humilhou, envergonhou, expandiu as suas fronteiras em 6 dias. Em 6 dias, a nação de Israel, com 50.000 soldados, venceu 450.000 soldados dessas nações. Os mesmos milagres que estão escritos na Bíblia no passado, Israel viveu agora nos nossos tempos. Procure pesquisar sobre a Guerra dos 6 Dias. E a ONU, o que a ONU fez? A ONU, não fez nada. Fez vista grossa. E depois, posteriormente, em 1973, mais outro grande ataque, que é conhecido como a Guerra de Yom Kippur. Então, nós vamos perceber que a ONU nunca fez nada para ajudar, para contribuir com Israel. Pelo contrário, sempre trabalhou contra Israel. E sempre promoveu guerras, conflitos e coisas do gênero ao redor do mundo. Então agora, eu quero trazer à tua memória, para você entender, que não obstante da ONU ter sido criada com esse propósito, com esse desígnio, eles estão fazendo o oposto. Eles estão promovendo o oposto. Então, que cada um de nós não venhamos olhar mais para a ONU como uma organização que promove paz, equilíbrio, justiça e igualdade, mas sim como a base, o QG, o quartel-general do anticristo na face dessa terra. É literalmente isso. Vocês estão entendendo? E dentro da ONU, através dos seus tentáculos, nós enxergamos em 3D já ações, mesmo que de uma certa forma meio escondida, meio camuflada, desses 4 cavaleiros. Não estou dizendo que eles já estão aí, que eles já foram liberados, mas eu estou dizendo que o que eles vão ter nas mãos como instrumento para controlar peste, fome, guerra, já está tudo na mão deles através dessas organizações. Então guarde bem isso. Todas essas agências que foram criadas pela ONU é para servir como ferramenta, como tentáculo para cada um desses cavaleiros. Por isso eu costumo dizer, na década de 40, Satanás começou a selar esses cavalos. Começou a colocar as rédeas nesses cavalos. Começou a preparar esses cavalos para que cada um dos cavaleiros que virá do inferno assumam o comando desses cavalos e promovam o verdadeiro estrago que está descrito na sequência das aberturas dos selos, 5, 6, 7 e por aí vai. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a ONU, ela tem um único propósito: preparar o cenário mundial para que quando o anticristo for manifesto, ele já ter tudo preparado. As suas agências para cuidar de cada um desses detalhes aqui. Vocês estão entendendo? Comenta aí se vocês estão entendendo. E mais precisamente agora, nós vamos ver o quê? O poder mundial da ONU através do quê? Da agência, da Agenda 2030. O propósito da Agenda 2030 é fortalecer o comando da ONU sobre todas as nações. Qual é um dos principais propósitos da Agenda 2030? Acabar com as fronteiras das nações, acabar com o patriotismo, acabar com o nacionalismo e transformar o mundo numa grande pátria.
é o que eles chamam de Pachamama, ou Mãe Terra, ou Mãe Gaia. Tudo isso aí é a ONU por trás, no intuito de implantar um governo mundial. Vocês estão entendendo por que eles lutam tanto para implantar essa agenda? Então o que acontece? Para que eles adquiram poder totalitário, é importantíssimo para eles colocarem em prática essa agenda, que tem os seus 17 objetivos, e cada um desses objetivos que são descritos aí, que vocês estão vendo aí agora na tela, ele abre um leque, né, com parágrafos que estão envolvidos dentro desses objetivos para a implementação disso. E saiba de uma coisa, esses 17 objetivos que saíram da ONU está sendo enfiado goela abaixo para todas as nações da Terra. Como é, pastor? É isso? Está sendo enfiado goela abaixo para todas as nações da Terra. Vocês estão entendendo? Agora eu vou te explicar o porquê que o presidente do Brasil é odiado dessa forma. Eu vou te explicar por quê. Não sai da live. Porque o presidente atual do Brasil disse que não vai implantar essa agenda enquanto ele for presidente. Olha que cara doido. Vocês estão entendendo? Porque com certeza ele tem uma esposa que é evangélica. Ele não é evangélico, mas tem uma esposa que é. E que com certeza passa essas verdades para ele. E ele entendendo, a serviço de quem está à ONU, ele já falou, enquanto eu for presidente, essa agenda não vai avançar. E essa agenda aqui, ela abrange todas essas coisas que eu falei aqui. Situações relacionadas à família tradicional, situações relacionadas à ideologia do arco-íris, situações relacionadas à saúde mundial, à peste, ao nacionalismo, ao patriotismo, e dessa forma acabar com todas as fronteiras e criar um reino único na face dessa terra. Mas nós sabemos que Deus está no controle, irmãos, e Satanás não vai prevalecer, Satanás não vai vencer, porque é Deus que está no controle. Quem abre os selos é Jesus, e Jesus está no controle de tudo, então não devemos nos apavorar, não devemos ficar em pânico. E em nome de Jesus Cristo, ao olhar para esta agenda da ONU, que eles dizem, olha o que eles dizem, que essa agenda tem que estar implantada em todos esses 17 objetivos no mundo inteiro até 2030. E para isso, eles vão lutar ao redor do mundo para tirar todos os presidentes, primeiros ministros, governadores que não sejam favoráveis a essa agenda. Isso está acontecendo já. E nós, como servos de Deus, como cristãos, não estamos aqui para favorecer nada ao anticristo. Nós somos aquele que o detém através do poder do Espírito Santo que está na nossa vida. E nós vamos segurar até o último instante, até o último momento, e não vamos permitir que isso venha a ocorrer. Nem vamos permitir que eles antecipem. Antes do primeiro selo, nós somos resistência. Deixaremos de ser resistência ao anticristo quando for aberto o primeiro selo. Aí sim, é a autorização de Jesus. Mas uma coisa é certa, o meu papel, o teu papel, enquanto estivermos aqui, é sermos aquele que o detém. Sermos a resistência. Não vamos ser favoráveis a nada disso. Não vamos aceitar a destruição da família tradicional. Não vamos aceitar a quebra das fronteiras. Nós temos que ser nacionalistas. Temos que ser patriotas. Temos que ser cristãos. E usar o poder do Espírito Santo que está em nossa vida para ser verdadeiros agentes transformador e anunciar esse evangelho. E anunciar essa verdade em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam até aqui? Oxe, travou? Voltou? Voltou aí, pessoal? Estão me ouvindo? Acho que estranho. Tô aqui, acho que tá me ouvindo, né? Gente, deixa eu falar para vocês entenderam? Vocês entenderam? Amanhã, meio-dia, eu vou trazer
outro assunto muito importante relacionado a isso. Percebi que vocês gostaram, ficaram comigo aqui até o fim da live. É importante isso. Esse assunto não interessa a todo mundo. Se você ficou, é porque esse assunto te interessa sim. Gente, eu vou deixar aqui, ó, rapidamente, a nossa chave Pix. Ajude esse projeto. Dezembro Missionário está chegando. Eu quero, esse ano, ajudar aí pelo menos 500 famílias. Nós queremos também fazer o Dezembro Missionário na Índia e na África. Nós vamos trazer imagens de tudo, é tudo muito transparente, a prestação de conta. Isso aqui foi o dezembro do ano passado. A gente doou bicicletas, muito brinquedo, cesta básica. Doe R$1, R$1 apenas que você doar. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ó, doe R$1 ou mais. Aí. Doe R$1. Vou deixar só doe R$1. Você pode doar R$1 ou mais nessa chave Pix para nos ajudar nessa missão do Dezembro Missionário. Aqui é o nosso trabalho na Índia, tá? Aqui são nossas crianças lá na Índia, ó, o alimento das crianças. Olha elas se alimentando, tá? Pois elas estão aqui orando pelo Ministério Povo da Fé. A irmã Maria Pereira tá aí? Ela sumiu. Saudade da senhora. É a vozinha lá do Portugal? Não, não. Gog e Magog é uma coisa, Margedon é outra. Tá? Nos ajude, gente, nesses projetos sociais, tá? Aqui já é nos Ribeirinhos. Também queremos enviar uma oferta para o Natal Missionário. O Dezembro Missionário no Ribeirinho. As igrejas, olha essa igreja, os banquinhos de madeira. Foi aqui que Deus me deu aquele livramento daquela cobra. A irmã Iracilda ama esse tema. Que bom, irmã Iracilda. Vou trazer mais, tá? Vou trazer mais. Olha aí. Não saiam da frente dos quartéis, é isso aí. Olha o Jonathan subindo aí no açaizeiro. Aqui nós pregando lá na igrejinha, ó. As pessoas ouvindo a palavra. Ô, irmã Isis, Deus abençoe, viu? Multiplique na sua vida 100, 200 vezes mais, em nome de Jesus. Gratidão. Então ajude, irmãos, doe. Ataque a nossa chave Pix, o CNPJ direto do ministério. Não vai nada para a conta do pastor Giovanni, tá bom? É do ministério, ok? Olha aí. Um trabalho que poucos querem fazer, mas nós enfrentamos esse trabalho. Gente, eu estou indo para uma live agora lá no canal do pastor Claudinei, tá bom? Tem algumas informações fortíssimas e eu retorno às 15 horas aqui com vocês. 3 horas da tarde estaremos aqui ao vivo no canal Povo da Fé. Posso contar com você às 3 da tarde? Escreva aqui no chat se eu posso contar com você às 3 horas da tarde. Olha a vozinha aí. Maria Pereira, não some não, vozinha, você deixa a gente preocupado. O irmão João, lá da Flórida, estava perguntando da irmã Maria Pereira. A irmã Maria Pereira já virou figurinha carimbada aqui do Povo da Fé. A gente não vive sem a senhora, viu? Olha lá, sim, posso contar com os irmãos, né? Então tá bom. A irmã Isis, todos os moderadores, vocês são muito especiais para mim. Eu quero agradecer vocês pela voluntariedade, que Deus multiplique na vida de vocês esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no canal Povo da Fé, nos ajudando, tá bom? Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Enquanto você faz a sua doação aí de R$1 no Pix do Ministério, não vai faltar para você. Tenho certeza que esse R$1 vai se multiplicar em 10, 20, 30, 100, 1000 na sua vida, em nome de Jesus. Aqui é o batismo lá nos Ribeirinhos. Olha aí, que coisa linda. Deixa eu orar por você. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, em teu nome eu quero profetizar e liberar uma palavra de vitória sobre a vida do meu irmão e minha irmã que me assiste. Que esse final de semana seja um final de semana abençoado, guarda a família, o lar, prospera a casa, repreende todo o mal, todo o laço do diabo que seja cortado, repreendido, e que os teus filhos, meu Pai, venham ter paz, paz na alma, paz de espírito, e que eles sejam guardados pela tua poderosa mão. Senhor, abençoa cada um que está doando para esse projeto e ajudando o Ministério Povo da Fé.
que eles sejam abençoados e que o Senhor retribua 100 vezes mais na vida de cada um que está contribuindo na tua obra. Pai, dá livramento para essa criança. O Senhor está me mostrando aqui uma criança que essa criança está sentindo dores na região abdominal, tá? O teu filho tem reclamado aí de dores no abdômen. O Senhor está dando livramento é vesícula, né? Que chama, né? É vesícula. Iria ter que operar, mas Deus, se você crê, tá bom? Deus está visitando a sua criança agora e repreendendo esse mal no nome de Jesus. Pai, dá saúde para essa criança, livramento, todo espírito maligno, todo espírito de enfermidade seja repreendido no nome de Jesus. Que essa criança agora tenha saúde, Pai. Repreende todo espírito de perturbação na vida das crianças, porque os demônios, exumirins, querem, meu Deus, atacar as nossas crianças trazendo perturbação. Mas nós repreendemos e liberamos uma palavra de vitória e proteção na vida das nossas crianças. Em o nome de Jesus, você diga amém e diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Imagens agora, nós pregamos na Praça da Sé, aqui é 25 de março. Enquanto eu oro, vai agindo. Enquanto eu oro, vai operando. Nós pregando aí nas ruas, né, fazendo o ID, cumprindo o ID do Senhor. Contribua com esse ministério. Seja um missionário. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Como nós fazemos isso? Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós matamos a fome dele, quando nós cobrimos ele do frio, quando nós atamos as suas feridas. E assim, esse é um projeto missionário que faz isso, cuida de pessoas. E quando você abre a mão para um projeto como esse, você está fazendo missões igualmente, né? Receberá galardão de missionário, receberá galardão de profeta. Então contribua, seja uma bênção na vida de alguém. Vamos lá para o canal do Pastor Claudinei? Espero vocês lá, hein? Estou indo para lá agora. Beijo! Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém, diga graças a Deus. Tchau, gente. Até às 15 horas aqui no canal Povo da Fé. O projeto Dezembro Missionário nasceu em nosso coração e desde então centenas de crianças têm sido alcançadas. Quem é bom para com os pobres, empresta ao Senhor e Ele os recompensará pelo que fizeram. Provérbios 19:17. Entre no site www.povodafé.com.br. Faça uma doação de R$50 e concorra a uma moto Honda Bi 0 km ou R$10.000 em dinheiro. Dessa forma, você estará contribuindo para que famílias e principalmente crianças sejam ajudadas nesse tempo tão difícil. Faça parte desse projeto e seja grandemente abençoado por Deus.